E o governo federal anunciou o valor do novo salário mínimo para 2024, um aumento de R$ 92. Vamos saber qual o impacto disso nas contas do trabalhador e também na economia. Igor Albuquerque está ao vivo aqui com a gente. Igor, o que é que os economistas dizem sobre esse aumento? Qual é a análise, então, dos especialistas, hein? Olha, Cris, eles veem com bons olhos esse aumento, viu? R$ 92, como você bem antecipou, o salário vai passar para R$ 1.412 a partir do dia 1º de janeiro. O Diego está aqui comigo, Diego Farias, ele é economista. Diego, na prática, quem é beneficiado com esse reajuste? Boa tarde. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Cris. Boa tarde, telespectadores. Terminando o ano com a notícia boa e começar justamente com esse aumento de R$ 92. Como você bem perguntou, esse aumento era para todo mundo que tem um salário mínimo formalmente, que é um salário nacional, que é referente a R$ 1.412, um aumento aí de R$ 92. Qual o impacto que tem direto na economia? Dá para perceber esse impacto? Realmente vai influenciar? Dá sim, porque é pelo segundo ano consecutivo que tivemos aumento real. Que é isso? Tivemos um aumento acima da inflação, ou seja, o consumidor vai aumentar o poder de compra e não sofreu uma ilusão monetária. O salário mínimo poderia estar R$ 2.000 e você não ter um poder de compra necessário que o salário hoje tem, que você tem levar, ou seja, encher seu carrinho com seu poder de compra. Esse salário agora, 1.412, corresponde à expectativa aí da inflação? Realmente acompanha? Acompanha. Isso aí já está na Constituição. Precisa da inflação mais o crescimento do PIB. Então foi esse cálculo que foi feito e agora vai ser por meio de decreto, ou seja, não precisa de lei passar pelo Poder Legislativo e sim o próprio presidente assina o decreto já a partir de 1º de janeiro, esse aumento de R$ 92 para R$ 1.412. É bom esclarecer, algumas pessoas têm essa dúvida. O pessoal que recebe mais que um salário mínimo, de repente 2, 3 salários mínimos também vai sofrer esse impacto, vai ter esse reajuste no salário ou não tem nada a ver, realmente é só para quem recebe o salário mínimo? Boa pergunta. Muita gente pergunta, eu recebo 2, 3, 4 salários mínimos. A própria Constituição Federal, ela veda a equiparação do salário mínimo para qualquer coisa. Só que na prática a gente sabe que o salário mínimo é base para tudo. Se, por exemplo, todo mundo aumentasse o salário, o que ia acontecer? O seu pão ia aumentar, a sua gasolina ia aumentar, a sua feira ia aumentar, tudo ia aumentar. Ou seja, então, o salário mínimo é um valor, como está falando, é uma porta de entrada para você, trabalhador, adentrar no mercado de trabalho. Ou seja, é o valor mínimo. Não podemos ficar aquém desse salário mínimo e sim aumentar o seu salário. Mas esse aumento é apenas para o salário mínimo, que isso tem 54 milhões de pessoas aqui no Brasil. Como é que é feito esse cálculo do aumento ou da diminuição do salário mínimo? Isso pode acontecer durante o ano de 2024, aumentar ou diminuir? Como é que o pessoal consegue fazer esse parâmetro? Existe essa possibilidade de redução do salário mínimo, mas um pouco remota. Como pode ser? Um caso de uma deflação, que é muito difícil acontecer no Brasil, ou uma desaceleração econômica, ou seja, o PIB reduzir. Então, é praticamente impossível você ter redução, mas pode acontecer. Então, como é feito hoje? Repassando a inflação mais o crescimento do PIB. Então o trabalhador fica cada vez mais tendo ganhos reais e quem sabe ele tem aí um aumento, ou seja, que a Constituição fala, né? Lazer, moradia, que infelizmente o atual salário mínimo não dá para fazer tudo isso. O pessoal que às vezes extrapolou um pouco nessas compras de final do ano, deu ar da graça agora, deu uma risada, aquela risada de alívio, né? Agora com esse aumentozinho no salário mínimo, né? Isso é uma inclusão justamente social, porque a parcela maior da pirâmide nossa recebe um salário mínimo, que não deveria ser, mas esse aumento, qualquer aumento no salário mínimo é muito importante justamente para essas classes menos favorecidas, que ela vai poder adentrar consumos, adquirir produtos que não tinham condições ou até melhorar e aumentar o seu consumo, movimentando a dinâmica da economia como um todo. Ok, muito obrigado pelas informações. Então é isso, Cris, R$ 1.412, o novo valor do salário mínimo, entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro, tá? Eu volto com você. Pois é, Igor, e a gente sabe que depois que o salário aumenta, um monte de coisa aumenta junto, mas qualquer aumento é bem-vindo, né, Igor? Obrigada, viu, pelas informações